Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa maquiagem foi realizada em curso e é voltada para aquelas clientes que não abrem mão do olho marcante, porém não curtem brilho ou cintilância. Vamos lá começar? Eu inicio com a sombra Amber da Fund Makeup. Eu começo aplicando ela aí no canto externo, olha só, pigmentando primeiro, né? Já inicio o movimento de esfumado, esse é o pincel 140 da Dye Makeup. E aí eu vou concentrando primeiro a cor dela, né? Olha só aí para vocês verem. Já vou fazendo o movimento de esfumar na diagonal. Eu gosto desse movimento. Eu acho que esfuma melhor a sombra, dissolve ela melhor. E aí eu venho com um pincel limpo, só para tirar essa marcação aí na borda. A próxima sombra que eu utilizei foi a Swiss Chocolate, acho que é assim que se fala, da MAC. Eu aplico ela um pouco abaixo, só no canto externo mesmo, sem subir muito. E aí eu vou esfumando com o pincel limpinho e vou levando ela em direção ao canto interno, olha só. Sem subir muito, tá, gente? Não se esqueçam. A próxima sombra é a preta, já inicio com a sombra preta. A Blackout é minha sombra preferida e vou pigmentando ela aí no cantinho. Começo por baixo, né? Sempre embaixo aí, levando ela de baixo para cima. Olha só, em movimentos circulares, suaves. E aí eu vou trazendo ela gradativamente para o esfumado marrom. Olha só como ela vai pigmentando. E aí é o seu critério, conforme você analisa, né, que a sombra preta deu o tom que você deseja. E sempre voltando com o pincel anterior para dissolver a próxima sombra, né, dissolver a marcação da próxima sombra. Olha só aí, eu volto sempre com o pincel limpo no final para esfumar tudo, fazer aquele sanduíche de esfumado, né? E a próxima sombra é a Malte da MAC. Olha só, ela é um bege, ela não chega a ser branca, ela é um bege de fundo frio. E eu utilizo só ela, ó, vou aplicando, ela é bem pigmentada. Tem que tomar um certo cuidado, né, para não passar muito. E aí você vai construindo a camada conforme você verificar que vai ficar melhor para você, né? Olha só aí. E aí eu já vou dissolvendo ali no meio. E aí eu utilizo essa sombra para iluminação. Ela não é uma sombra muito cintilada, né? Ela tem uma leve cintilância. Perdoem se foi o apito do meu celular. E aí, em seguida, eu já utilizei o delineador em gel da Inglot. Olha só, já vou fazendo o delineado. Esse delineado vai ser um gatinho bem puxado, bem marcado. E aí eu vou puxando, puxando. Eu sempre inicio geralmente é do final pro início. Eu faço primeiro o delineado e depois eu puxo o gatinho. E em seguida eu aplico os cílios, eu conserto o gatinho com aquele truquinho do corretivo. Olha aí, já está, na verdade, corrigido, acabei não mostrando no vídeo. Esse cílio é um cílio que eu acho maravilhoso, ele entrega volume sem incomodar muito, vamos colocar assim, a cliente. Então ele é maravilhoso, mas eu nunca mais encontrei dele para vender. E aí eu já iniciei a correção de sobrancelhas, eu comecei utilizando esse da Bitarra, mas depois eu abandonei ele, porque eu achei ele muito fraquinho. E depois eu utilizei a sombra da Vult, acabei nem colocando aí também, mas acho que dá para vocês entenderem um pouco. O meu duo de sobrancelhas da Colors, ele quebrou, e aí pra mim ele era o melhor, mas infelizmente ainda não consegui recuperá-lo. E esse soninho, Savana. E olha só, a pele já tá pronta. Eu fiz uma mistura de bases da Mary Kay com a Superstay da Maybelline, é uma opção que eu mostro nos cursos. E aí eu utilizei o pó número 09 da Vult para começar os contornos. Eu não fiz nenhum contorno com corretivo, tá? Somente com o pó. Essa é uma das peles que eu ensino no meu curso também. E aí vou marcando, fazendo a marcação do contorno com pó.
E aí, em seguida, eu utilizo um blush, né? Esse blush um pouco avermelhado. Parece que não aparece aí, né? Mas depois, quando ela ficar de frente, vocês vão ver que tá bem marcadinho. E utilizei também o blush meteorito da Dylos, na cor Bronze Summer. Eu utilizo geralmente uma mistura de 2 a 3 blushes, tá, gente? Pra ficar uma coisa suave, mas ao mesmo tempo marcada, vista, né? Que pode ser vista, que vai ser notado, né? Mas eu não sou muito fã de blush muito marcado. E em seguida eu utilizo o iluminador da Fand, esse é o 09, F09, tem lá na minha parceira, Beleza e Estilo com a Karen. E aí eu vou aplicando. Antes eu dei uma borrifada com água termal, tá, gente? Pra ele pigmentar mais. E aí já venho, apliquei em todas as regiões do rosto que necessitam de iluminação. E aí eu já venho com o lápis, né, delineador da Arc-en-Ciel. Essa é uma dica que me passaram há muito tempo atrás, mas eu nunca encontrava esse lápis para vender. E agora eu encontrei. Olha só, ele é bem preto, bem pigmentado. Algumas pessoas utilizam a sombra antes, né, nos cílios inferiores. Você pode usar conforme a sua vontade, né? Nada impede. Mas eu geralmente costumo fazer com um lápis. Às vezes que eu passo uma sombra antes. E aí eu esfumo o lápis em cima, mas você pode fazer conforme o seu critério, tá bom? Olha aí que legal. Tá esfumando direitinho. Eu utilizo a esponjinha para me auxiliar, tá? Para não passar ali daquela marca. Pra não ficar muito grosso esse esfumado. E aí eu vou esfumando e eu voltei com a sombra Amber, tá, gente? Também não mostrei, mas eu voltei com a sombra Amber, com o mesmo pincel e vou esfumando a marcação. E aí ele já vai ficando mais suave, mas ao mesmo tempo marcado. A borda mais suave, mas o meio mais marcado, né? E se você quiser, você pode retocar. O lápis não tem problema. Aí aplico o lápis na linha d'água, ele já estava bem pequeno e eu estava sem apontador. Mas eu consegui aí. Então você aplica na linha d'água e naquela mucosa, né? No início, ali nos cílios ou no canto interno. No canto interno, gente, tá bom? No início ali, na mucosa do canto interno. E aí eu aplico a máscara de cílios. Essa máscara ela tava bem molhada ainda, significa que ela está nova. E aí você tem que ter todo o cuidado com esse tipo de máscara. Se a máscara ainda não estiver endurecida, pode fazer sujeira, tá bom? Olha só, ela tá bem mole mesmo. Mas aí eu apliquei com todo cuidado para unir os cílios, os dois cílios, né? E aí eu tirei o excesso com um cotonete, olha só essa dica. E aí você já une os dois, né? Por conta aí do delineador, da máscara estar nova. Esse é o batom líquido Tô Seca. Olha só que engraçadinha essa minha modelo, hein? Esse é o batom Tô Seca da Letícia de Paula para T-Blogs. Eu optei por esse tom mais frio, né? Porque eu achei que é um batom que a gente nunca utilizou, né? Um batom diferente. E olha só, dá pra ver direitinho ali as marcações. Que linda! E é isso, meus amores. Muito obrigada. Beijos e até a próxima. Tchau!